Olá, gente. Boa noite. Essa aula vai chegar para vocês agora à noite, na terça-feira, hoje já dia 11 de agosto, dia do estudante. Parabéns a todos vocês que são estudantes. Tomara que estudantes da graduação logo logo, né? Estudantes da universidade logo logo. Mas por enquanto estudantes postulantes a uma vaga na universidade, parabéns. Que os seus sonhos possam ser concretizados, que os seus projetos possam ser realizados e que a gente possa ter um ano, apesar das dificuldades, um ano de 2020 ainda muito proveitoso. Temos 5 meses antes da prova do Enem, ainda temos muito para aprender, temos também muita disposição para aprender. Vocês têm sido revelado muito dedicados à redação, escrito muitas redações para mim. Estou com saudade do pessoal lá de Itaituba, que não mandou mais, né? Parece que tem muitas aulas lá e estão sem tempo de mandar as redações para mim. Mas a maioria está escrevendo. Voltamos para as aulas físicas. Alguns alunos deixaram de escrever, mandaram a redação pela internet e agora estão entregando pessoalmente. Os alunos que querem entregar pessoalmente a redação, mesmo que não assistam às aulas, a gente está indo até de manhã até 9h20, 9h30, e depois eu começo a corrigir, à tarde até 3h20, 3h30 eu passo a corrigir. Se vocês quiserem aparecer nesse horário, depois das 3h20, 3h30, ou 9h20, 9h30, para eu corrigir a redação fisicamente, para mim não faz muita diferença não, tá? Estou conseguindo também dar um feedback, um retorno legal para aquelas redações que mandam para mim na internet. Atrasa um pouquinho às vezes por uma situação ou outra, mas tá em tudo de boa, não passa mais do que um dia para devolver, para dar o retorno a vocês. E eu estou muito feliz porque voltamos, né? Muito satisfeito por estar voltando. Muito satisfeito mesmo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um outro aspecto gramatical e eu vou propor também um modelo de redação que eu fiz hoje de manhã com o grupo. E assim, alguns alunos, professor, isso aqui ficou legal de fazer. Um modelo de introdução baseado na redação, no aspecto formal do texto, né, da preocupação da organização do parágrafo de introdução. E na introdução a gente conseguir fazer o texto ir para os dois argumentos de uma maneira bastante sutil. Eu vou escrever a redação, né, montar o texto aqui, e vocês vão ver que eu vou resumir os 2 parágrafos de argumentação em 2 palavras. E vou aproveitar para falar um pouquinho sobre colocação pronominal. Não é um erro muito comum, a gente não tem grande dificuldade em fazer a redação utilizando os recursos da gramática no que diz respeito à colocação do pronome em próclise, ênclise e mesóclise. Não vejo muita dificuldade em relação a isso, mas vou criar situações para usar a próclise, vou criar situações para usar a ênclise, e lá no final vou usar a mesóclise também, sempre com muita responsabilidade assim. A gente só aprende gramática de verdade quando a gente consegue trazer essa gramática para o texto, aí fica legal. Não adianta você vai estudar, professor, como é que eu faço para estudar gramática? Você vai ler a gramática lá, mas se não aplicar na redação, pode esquecer, você nunca vai aprender de verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre colocação pronominal e montar um parágrafo de introdução de um jeito especial, tá bom? Vamos lá? Bom, eu vou escrever um texto aqui de um tema que eu ainda não propus a vocês, que ainda não é a proposta atual, não é a proposta desses dias, mas fiquei com vontade de escrever, que alguém me sugeriu isso esses dias, e eu queria produzir um texto que tenha a responsabilidade da organização da introdução, né, como eu disse a vocês. Pode ser que essa introdução demore um pouquinho. O normal é que a gente não leve muito tempo para fazer a introdução a partir do momento que você encarar as várias possibilidades que você tem de fazê-lo. Nesse tema especificamente, eu vou começar com uma referência à citação e depois vou resumir os 2 parágrafos com uma palavra só. Eu acho legal porque não demora, né? Então, o tema da nossa redação hoje vai ser sobre racismo. Os casos recentes de racismo, vocês viram lá do menino que foi barrado, né, no shopping porque estava com o relógio na mão, porque achavam que era bandido, e do outro que foi do entregador de pizza lá, que foi humilhado porque estava num condomínio, enfim. A manutenção e a perpetuação do racismo. É um tema clichê, mas vai ser uma orientação legal para o tema de quarta e sexta-feira. Repare que o tema vai ser bem batido, o tema vai ser batido aqui, a proposta de tema, mas a avaliação que eu vou fazer da proposta de redação não vai ser batida não, tá? Então vamos montar aqui?
Vamos lá? Eu vou fazer esse parágrafo de introdução em poucos minutos, vocês vão ver aí. Vou fazer um parágrafo rapidinho, vou contornar aqui para fazer um parágrafo de introdução em menos de 5 minutos. Vou disparar o relógio aqui e vocês vão ver quanto tempo eu vou levar. Vamos lá, o tempo. Esse aqui é o tema da redação. Levei 4 minutos para fazer esse parágrafo de introdução. Acho que alguns de vocês assistiram a essa série, né? Chama Raízes. Raízes, do Kunta Kinte, lembram? Kunta Kinte, que é um líder negro que é humilhado, torturado, violentado, tiram o pé dele, cortam o pé do Kunta Kinte. Só para vocês terem uma ideia do grau de incivilidade que é descrito nessa minissérie. Muito, muito, muito boa, muito forte. E aí eu trago um filme, que é uma minissérie pra gente fazer como intertexto, né? Mas vocês podiam citar uma outra obra, vocês podiam citar um livro, vocês podiam fazer uma citação do Mandela, podiam criar uma série de paralelos argumentativos aqui para justificar. Eu fiz assim, na minissérie recentemente apresentada na Rede Globo Raízes, relatam-se todos os desafios enfrentados por escravos violentados, humilhados e torturados nos Estados Unidos do século XIX. A obra é um retrato de um cenário que não se modificou no decorrer dos anos, mas agora se encontra disfarçado na hipocrisia e na dissimulação. No Brasil, a manutenção do racismo resulta de questões jurídicas e culturais, as quais precisam ser combatidas para que ninguém se submeta mais aos grilhões da intolerância. Ficou bacana, né? Ficou bom a introdução? Ficou boa a introdução. Se eu sei do tema, melhor, né? Mas se eu não sei do tema, não tem uma análise muito aprofundada para dar, faço uma redação mais conservadora. Hoje eu reclamava de manhã lá no cursinho, eu disse assim, gente, não é possível que vocês, sobre qualquer que seja o tema, não tenha duas justificativas. Não tenha duas justificativas. Até falei da redação que eu escrevi sobre o sono, sobre a dificuldade para manter a qualidade do sono. Puxa vida, por que a gente dorme mal? Aí eu rapidinho achei 2 problemas. Eu perguntei para os meninos, rapidinho me encontraram 4, 5, 6 problemas. Então, a identificação da problemática no parágrafo introdução é um passo decisivo para nota boa. Bom, mas como é que eu vou fazer isso? Eu optei por fazer desse jeito, veja se vocês gostam. Eu coloquei aqui no último período quais são os problemas, quem é que faz com que se mantenham essas culturas, ou essas tradições, ou esses pensamentos, ou esses comportamentos. Aí eu coloquei aqui, são questões de natureza jurídica e de natureza cultural. Acabou, né? Então eu tenho que dizer, primeiro porque a questão é jurídica e depois porque a questão é cultural. O racismo se mantém por uma questão jurídica. Opa, porque faltam leis, porque falta rigor, porque falta punição, porque falta fiscalização, porque falta uma cultura didática, uma jurisprudência didática que diga assim, olha, se você fizer, você vai ser preso. Se você fizer, você vai ter que prestar serviço comunitário. Se você fizer, você vai ter que se retratar. Se você fizer, vai pagar multa. E a gente tem muito pouco isso, né? A gente tem muito pouco da punição por casos de racismo. Punição mesmo, punição rigorosa. Aí tá aqui. E a outra questão é o aspecto cultural, que será o meu segundo parágrafo de argumentação. Nós ainda mantemos a ideia de que os negros são inferiores por uma questão cultural. Historicamente nós criamos essa lógica de o negro estar numa condição inferior e vamos alimentando isso quando não damos acesso ao negro à escola, quando não damos acesso ao negro ao nível superior, quando não garantimos emprego, quando não garantimos qualidade de vida, quando não tiramos ele dos guetos, das favelas. Então essa é uma questão cultural que se enraizou de tal forma que ficou aqui a flor da pele, perdão pelo trocadilho, mas ficou mesmo a flor da pele. Está aqui, os meus 2 parágrafos de argumentação montados com uma palavra só. O que vocês acham? Deixa eu justificar a colocação do pronome. Então tá, primeiro eu fiz relatam-se. Por que eu fiz relatam-se? Quando eu fiz a vírgula aqui, eu anulei qualquer fator de próclise, né? Aí fui obrigado a usar ênclise. Está aqui, ó, o verbo e o pronome depois do verbo. Ênclise. Eu não posso abrir o período com o pronome oblíquo, vocês sabem disso, né? Fui para cá para frente, a obra é um retrato de um cenário que não, as palavras de sentido negativo são sempre fatores de próclise. Aqui ênclise, aqui próclise. Não, ninguém, nenhum, nada, são sempre fatores de próclise, tá? De novo, ó, não se modificou no decorrer dos anos. É um retrato de um cenário que não se modificou. Mas agora, de novo, agora o advérbio é fator de próclise, ó. Agora se encontra disfarçado na hipocrisia e na dissimulação. De novo, no Brasil, manutenção total, as quais precisam ser combatidas para que ninguém, de novo, ó, pronome indefinido, próclise de novo, próclise de novo, próclise, ninguém se submeta mais aos grilhões da intolerância.
E já aproveito para falar sobre o emprego do nós. Eu podia colocar, né? Para que não sejamos submetidos aos grilhões da ignorância. Eu prefiro que vocês impessoalizem o sujeito. Nada de dizer nós. Não estou dizendo que não pode dizer nós. Você não vai usar. Mas não estou dizendo que não pode, mas você não vai usar. Eu não vou deixar. Toda vez que você fizer nós, eu vou lá e digo assim, pô, coloca a terceira pessoa. Daqui dá para fazer, né? Não modificamos um cenário o qual não modificamos no decorrer dos anos. Modificou-se. Relatamos todos os desafios enfrentados. Relatam-se. Pronto. Quando você usa a partícula C para impessoalizar o sujeito, você vai precisar também tomar cuidado com a concordância e com a colocação dessa partícula C, tá? A concordância com o verbo transitivo direto, eu vou falar disso na próxima aula, sobre concordância com a partícula C e também com a colocação do pronome. Esse pronome obliquátono pode aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Estão aqui algumas regras de próclise. Palavra de sentido negativo, próclise. Advérbio, próclise. Mais, pronome indefinido, próclise. Quando for para abrir o período, ênclise. Tá bom? Bom, agora eu vou para o aspecto jurídico da lei, porque eu propus isso para o primeiro argumento. Questão jurídica, tá bom? Ficou fácil, né? E fiz rapidinho. Em 4 minutos eu fiz esse parágrafo de introdução. Eu não preciso criar um tópico frasal aqui, né? Não preciso criar uma frase. Não preciso criar uma frase. Eu posso resumir com uma palavra só. Eu vou para o argumento com uma frase, com uma palavra só. Uma palavra só, uma palavra. Não preciso fazer a frase, uma palavra só. Bora ver? Agora a gente vai argumentar. O primeiro parágrafo de argumentação vai falar sobre a questão jurídica e até essa citação para fazer. Vamos lá. Terminei o parágrafo de introdução e levei... Quantos? 5,50. Eu fiz 4 minutos aqui. E aqui eu fiz 5 minutos e 50 segundos. Quero ler esse parágrafo e mostrar para vocês a colocação do pronome. Talvez vocês vão me perdoar se eu vou repetir o C muitas vezes, é porque eu quero ser didático em relação à colocação pronominal, tá? Para a gente não errar mais isso. Nossa competência 1 também é muito importante. O parágrafo está aqui e eu vou falar sobre essa questão jurídica. Até termino usando a palavra jurídica, que é para dizer, de fato, o professor falou sobre o aspecto jurídico, como prometeu no parágrafo de introdução. Mas é importante salientar que o racismo sobrevive no Brasil de forma tão incisiva porque as leis são frouxas e tolerantes. Eu falei de questão jurídica, né? Aqui, Juridicamente, esse crime é visto como de menor potencial ofensivo e, por isso, punem-se os racistas com multas, prestação de serviços comunitários ou distribuição de cestas básicas. Com isso, ou assim, perde-se a chance de construir uma jurisprudência e de fazer da legislação uma fonte didática ou um elemento de supressão de práticas preconceituosas. Trata-se de um panorama análogo ao aforismo do iluminista Voltaire, para quem ruim não é o lugar onde há crimes, mas onde faltam ou não se acham castigos para eles. Com isso, abrem-se as portas para as ofensas na internet. Deixa eu tirar, eu fiz ofensas para as ofensas na internet, nos coletivos, o cerceamento nos shoppings e muitas outras formas de violência simbólica que se ancoram na permissividade jurídica. Viram? Viram o professor falando do aspecto jurídico? É isso aí. A questão é, eu escolhi fazer o aspecto jurídico aqui, na introdução, e eu usei só uma palavra. Muito candidato que fez optou por esse modelo de introdução. Eu acho legal. Porque é simples, né? Porque rapidinho você acha, quer dizer, eu não preciso demorar para a introdução, eu vou deixar para encontrar justificativas no argumento mesmo. Aí eu gosto. Aí eu venho para cá para fazer colocação pronominal. Mas vai, meninos, porque as leis são frouxas. Esse crime, juridicamente esse crime, é visto como de menor potencial ofensivo e por isso punem-se. Por isso, olha a vírgula aqui, punem-se. Olha onde está o pronome obliquátono. Depois, a vírgula anulou o fator de próclise e ênclise. Com multas, prestações de serviços comunitários e distribuição. Perde-se, olha de novo, vírgula, anula o fator de próclise, ênclise. A chance de construir uma jurisprudência de fazer, trata-se, ponto, anula o fator de próclise, ênclise. O aforismo do ministro, para quem ruim não é o lugar onde há crimes, mas onde não se acham, olha o não, pedindo próclise, onde não se acham castigos para eles. Aí de novo, vírgula, anulou o fator de próclise, abrem-se as portas para as ofensas na internet, nos coletivos, o cerceamento nos shoppings e muitas outras formas de violência simbólica que, como fator de próclise, que se ancoram na permissividade jurídica.
Quem sabe colocar o pronome no lugar certo, domina uma parte importante da competência 1, hein? Concordância, regência e colocação pronominal. Colocação pronominal. Você olha pra cá, professor, a gente sabe fazer isso com o pé nas costas. Eu acredito mesmo, eu acredito mesmo. Vocês fazem isso com o pé nas costas, facilzinho, né? Então tá. Agora, a segunda parte da minha redação vai falar sobre esse aspecto cultural. Uma palavra para resumir o parágrafo inteiro. Uma palavra. Aspecto cultural? Vamos lá. Então, aspecto cultural. Vamos lá, gente. Então, agora vamos para o segundo argumento, né? Eu prometi a vocês que iria falar sobre o aspecto cultural e vou fazer isso. Ainda preocupado em dizer que a colocação do pronome é importante. Isso fica em segundo plano. Quando a gente está produzindo, a gente tem tanta confiança na gramática que isso fica em segundo plano. Os alunos que vão fazer a redação direto na folha, por exemplo, lógico, estão preocupados, né? Professor, eu quero fazer direto, não quero errar nada. Tá certíssimo, não pode errar nada mesmo, não. Tem que ser uma redação quadrada, bem feita. Quando a gente começa a gente começa a ganhar confiança com a gramática, a gente não erra mais. Hoje falava disso de manhã no cursinho, é muito bacana quando você corrige a redação do Luigi. Você corrige a redação, pô, não tem nada para corrigir, gente. Olha que coisa formidável, não tem acento para corrigir, não tem concordância para corrigir, não tem a próclise para corrigir a A. Aí é muito mais fácil ganhar a confiança do corretor. Mas o mais importante da redação não é isso, vocês sabem, né? O mais importante é o conteúdo da redação. Como é que a gente faz com o conteúdo? Planeja. Não se faz redação boa sem planejamento, né? E esse planejamento surgiu aqui, ó. Eu tenho muitas alternativas para fazer o parágrafo de introdução. Entre elas, usar uma palavra para resumir todo o conteúdo da minha proposta. Eu acho bom isso. Considerem, quando vocês estiverem treinando, considerem essa possibilidade, tá? Isso pode ajudar muito, muito, muito na ampliação das possibilidades, se vocês me entendem. Eu vou chegar no dia da prova, mas eu já treinei de tantas formas que é o tema da redação na hora que vai me dizer, faço assim ou faço assado. Mas aí você ganha confiança pro primeiro dia. Que esse ano, agora 2020, lá na prova do dia 14 do dia 21, eu quero ser responsável pelo primeiro dia, quero ajudar vocês no primeiro dia, orientando como é que a gente faz prova de linguagem. Daqui a pouco eu vou propor, todas as vezes que eu fizer uma redação, vou propor umas 4 ou 5 questões de linguagem para ver como é que a gente consegue, se a gente consegue responder. Então você leva um tempinho. Quanto tempo você levou para fazer a redação e responder essas 5 questões? Temos que treinar o tempo da redação, mas também temos que ser humildes para responder as questões de linguagem humanas com responsabilidade. Com responsabilidade. Mas isso é um outro momento. Mais para frente eu explico o que eu quero fazer. Tá bom? Agora eu vou falar sobre esse aspecto cultural. Segundo parágrafo de argumentação, vejam quanto tempo eu vou levar. Quanto tempo eu levei, Juninho? 6. Ai, demorei muito, crianças. Levei 6 minutos aqui. 6 minutos. Sei por que demorei muito. A redação, eu tô na linha 20, 21, 22 por ali, depende do tamanho da letra, e eu levei até agora pouco mais de 15 minutos. Ainda assim é bom, né? Levei 6 minutos para o parágrafo de argumentação, mas ainda assim é bom, né? O meu parágrafo falando sobre esse aspecto cultural. Quero que depois vocês tentem escrever esse texto. E aí fiz aqui 1, 2, 3, 4. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. 6. E aí vou de novo insistir com aquela questão. O número de períodos depende da sua vontade, do seu estilo, do seu jeito de escrever, mas da sua capacidade de fazer o texto transitar de um período para o outro, né? Os bons sabem disso. A capacidade que tem de fazer a transição, de marcar a passagem de um período para o outro, é que vai determinar se você faz 2, ou 3, ou 4, ou 5. Eu não vejo problema em relação a isso, não, sinceramente. Eu não vejo. Eu fiz 6 aqui. Falar dos períodos, falar da colocação pronominal, mas primeiro eu quero ler o conteúdo, que é o que é mais importante. Eu disse assim, também se deve acreditar ao aspecto cultural a manutenção do racismo no Brasil, que eu falei que o aspecto era cultural. Tá bem aqui, ó. Muitas pessoas ainda criticam o movimento negro ou chamam de mimimi as queixas de afro-brasileiros vítimas de segregação. Elas reafirmam um comportamento antigo, uma postura normalizada durante séculos de escravidão negra. Dessa forma, não é difícil compreender como ainda se normalizam posturas racistas ou julgamentos baseados na cor da pele, uma vez que a história brasileira separou os negros, não lhes garantiu educação e nem lhes permitiu a chance de contestar o status quo. Um comportamento cultural muito bem definido, um comportamento cultural muito bem definido pelo líder negro Nelson Mandela, o qual dizia ser o preconceito
um longo processo de aceitação passiva da superioridade de uma raça sobre a outra. Exatamente o que se constata na realidade de exclusão e exclusão do Brasil. Primeiro falar da transição, bora falar da coesão? Então tá. Ó, muitas pessoas ainda criticam, é uma questão cultural, muitas pessoas ainda criticam o movimento negro, é uma questão cultural. Chamam de mimimi as queixas de afro-brasileiros vítimas de segregação. Essas pessoas, tá bem aqui o elas, ó, muitas pessoas, elas reafirmam um comportamento antigo, uma postura normalizada durante o século de escravidão negra. Dessa forma, não é difícil compreender como ainda se aceitam, tá? Vou trocar o normalizado que eu escrevi aqui em cima. Como se aceitam posturas racistas ou julgamentos baseados na cor da pele, uma vez que a história brasileira separou os negros, não lhes garantiu, olha a próclise, não lhes, nem lhes, olha a palavra sentido negativo fazendo próclise, permitiu a chance de contestar o status quo. Esse comportamento cultural, que eu falei assim, um comportamento cultural muito bem definido pelo líder negro Nelson Mandela. É boa essa frase do Mandela, né? O preconceito é um longo processo de aceitação passiva de superioridade de uma raça sobre a outra. Porque se houvesse contestação de uma dessas raças, não teríamos o preconceito. Os negros demoraram a reagir e os brancos nunca quiseram fazer diferente. E aí colocou aqui, ó, um comportamento cultural muito bem definido pelo líder negro Nelson Mandela, o qual diz ser um preconceito, um longo processo, um processo cultural, né, de aceitação passiva de superioridade de uma raça sobre a outra. Aí aproveito para dizer exatamente o que se constata na realidade de exclusão do Brasil. Qual é a questão? Cultural. As pessoas têm uma aceitação muito passiva, muito resignada do racismo. Não, sempre foi assim. Foram 4 séculos de exploração. Ainda é assim nos dias de hoje. Ninguém está muito preocupado com a condição do negro, não. Essa cultura racista, que não é, em muitas pessoas não é feita de propósito, é bom que se diga, né? Não é uma cultura assim, estou alimentando esse preconceito porque eu quero. Não, é uma questão cultural, é um ambiente, é um panorama, né? É todo um contexto que faz as pessoas serem racistas. Na maioria das vezes não querem ser. Mas já tem uma frase que é legal que diz assim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, condenar o racismo, né? Buscar mecanismos para gritar contra o racismo. Isso é importante. Aqui, ó, o meu parágrafo de argumentação. Tem mistério? Não, né? A colocação do pronome? Não. E a transição aqui, meninos, ó. É verdade que eu fiz 6 períodos, mas todos eles muito preocupado dessa forma, depois algum comportamento cultural muito bem definido, exatamente aqui de cima que se constata na realidade de exclusão do Brasil, o tempo inteiro fazendo transição. Também se deve acreditar, tá aqui, ó. Agora eu vou atrás para resolver esses problemas. Você tem dificuldade com o pronome oblíquo? Ainda critica o movimento negro, as queixas de afrodescendentes. Elas já afirmam um comportamento, uma postura normalizada. Dessa forma, não é difícil compreender como ainda se, olha o ainda puxando a próclise, olha, ainda se aceitam posturas racistas. Olha o não pedindo próclise. Olha o nem pedindo próclise. Olha o que pedindo próclise. Não pode errar isso não. Eu estou repetindo C por uma questão de idade que provavelmente não faria. Se fosse numa redação normal, não faria tanto si. Mas se fizer também, no have problem. Tá bom? Vamos para a conclusão? Conclusão para resolver 2 problemas. Vou fazer uma intervenção só. Para resolver não só o aspecto jurídico, como também o aspecto cultural. Tá legal? Bora lá? Gente, ó, eu vou fazer o parágrafo de conclusão e a minha redação vai ficar pronta em menos de 25 minutos. Até agora eu tenho 15. 15 e um pouquinho. 15 e um pouquinho. 4 no primeiro parágrafo, 5 e pouco no segundo, 6 no terceiro. E agora eu vou para a conclusão. Se eu fizer essa conclusão, bora lá em 7 minutos e 8 minutos, ainda assim, terei feito uma redação em 22, 23 minutos. Para mim vai ser assim um mantra. Diminua o tempo da redação, porque a nossa prova não encerra com a redação. Disse isso e vou dizer para os pais na primeira oportunidade que eu tiver e para vocês vou reiterar sempre. Vocês vão fazer mais de 900 pontos na redação. Agora, em quanto tempo a gente vai fazer mais de 900, em quanto tempo a gente vai fazer nota alta, é que é a questão. Porque eu preciso da prova boa de redação, mas eu preciso também me preparar para as 2 provas que vêm depois, 45 de linguagem, 45 de humanas,
que são decisivas. A gente tem que sair do primeiro dia com pelo menos 60 questões, o pessoal de cota, e 70 questões o pessoal de ampla que for medicina aí, temos que passar por cima de todo mundo. E para passar por cima de todo mundo, a gente precisa fazer uma redação planejada, vai ser uma redação boa, num tempo menor, com todos os critérios definidos no edital, com toda a organização própria das melhores redações, tá bom? Vamos para a conclusão? Então tá, eu tenho que resolver 2 problemas, como eu disse a vocês, questão jurídica e cultural, vou fazer uma intervenção só. Vejam se fica boa. Vamos lá. Quanto, Jim? 5,50. Ah, levei 21 minutos. 5,50, crianças. Levei 21 minutos para fazer essa redação sobre racismo. 21 minutos. Que tal? 21 minutos para fazer a redação sobre racismo. E tá aqui meu parágrafo de conclusão. Tá pequeno não. Tá pequeno não, porque o quadro ficou grande. Assim, tá pequeno não. Isso aqui é 7 linhas, 8 linhas. Fácil, fácil. Fiz assim, ó. As 2 intervenções numa proposta só, tá? Para tentar mitigar práticas e comportamentos racistas, portanto, é preciso combater quem os alimenta. Como é que faz isso? Assim, a fim de combater... Ah, ficou... Confrontar. Se fizer assim, não perde ponto não, tá? Tá combater aqui em cima. A fim de confrontar a impunidade e a cultura do preconceito, o Congresso Nacional, orientado pelas entidades do movimento negro e em defesa dos direitos humanos, deve criar leis que punam os racistas e instrua a sociedade. O tempo inteiro as 2 intervenções. Vamos lá. A impunidade, que é o aspecto jurídico, e a cultura do preconceito. Tá bem aqui, ó. O Congresso Nacional, orientado pelas entidades do movimento social, do movimento negro, em defesa dos direitos humanos, que são os agentes, né? Quem vai fazer? Congresso Nacional, Movimento Negro e Movimento em Defesa dos Direitos Humanos. Vai fazer o quê? Criar leis, não só uma lei, criar leis que punam os racistas, jurídico, e instrua a sociedade, cultural. Para tanto, o novo dispositivo legal, que é essa nova lei, deve aumentar as penas para crimes de racismo, reparar economicamente a violência sofrida pelas vítimas e criar delegacias especializadas em crime dessa natureza. A primeira parte, jurídica. Ademais, a nova lei deve ainda garantir a mudança na matriz curricular das escolas com a implementação de disciplinas sobre cultura, religiões e história afros, a fim de desfazer a histórica condição de subalternidade dos pretos e garantir o protagonismo e a ascensão social. Tem história aqui? Pronto. Meu parágrafo de conclusão está prontinho. Eu fiz só uma intervenção, meninos, só uma intervenção. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aumentar as penas para crimes de racismo, reparar economicamente a violência sofrida pelas vítimas, criar delegacia especializada em crime dessa natureza. O que mais? Implantar disciplinas sobre cultura, religião e história afro. Com que objetivo? Desfazer a anacrônica condição de subalternidade e garantir-lhes o protagonismo e a ascensão social. Eu tinha dito aqui em cima, ó, a fim de combater a impunidade e a cultura do preconceito. Viram o professor dizendo da finalidade da redação? Qual é a finalidade, perdão, da intervenção? Viram lá? A minha intervenção tem essa finalidade. Combater o preconceito, ou confrontar o preconceito e a impunidade, e também garantir aos negros o protagonismo e a ascensão social. Então eu respondi as perguntas. Quem vai fazer? Congresso Nacional, Movimento Negro. O que vai fazer? Criar leis. Não é o Congresso, não são movimentos que vão criar, é o Congresso Nacional que vai criar as leis, tá? Os movimentos sociais vão orientar o Congresso Nacional. Com que objetivo? Diminuir o racismo, diminuir a impunidade, diminuir a cultura do racismo. Aí tá aqui como é que eu digo como, ó, aumentar as penas, reparar economicamente as vítimas, criar delegacias, criar disciplinas sobre cultura afro, que tal? Não é mistério não, né? Fiz a redação em 21 minutos e essa redação vale 920 pelo menos. Vale 920 pelo menos. A colocação do pronome, né? Se vocês vão encontrar um se aqui, combater, a fim de impunidade e cultura do Congresso Nacional,
Deve criar leis que punam os racistas e intrusos. Para tanto, o novo dispositivo deve aumentar as penas para crimes de racismo, reparar a economia de violência sofrida e criar delegacia especializada em crime dessa natureza. A nova lei deve ainda garantir a mudança na matriz curricular, religiões, a fim de desfazer a anacrônica condição de subalternidade. A escolha de colocar pronome, próclise, ênclise ou mesóclise é sua. O parágrafo inteiro aqui não tem uma menção ao si. Eu preciso? Não. Eu já disse isso e vou reiterar. Se você só corre risco se você quiser. Tem medo da crase? Não crie situações para não usar crase. Tem medo de pontuação? Coloque tudo na ordem direta. Tem medo de colocar o pronome obliquo assim, de maneira reiterada? Use uma vez ou outra partícula C para impessoalizar e já era. Não corra riscos, se defenda. A nossa redação precisa de zelo, de cuidado e precisa de um corretor disposto a dizer assim, não, esse texto é legal, esse texto é bom. 21 minutos, meninos, 21 minutos uma redação de 30 linhas, com uma letra razoável, uma letra de tamanho razoável. Não é mistério não, né? Ah, o tema é bom? Pois é. Amanhã eu vou falar de um tema mais complicado, mais difícil e ainda assim vou fazer do mesmo jeito. Tá bom? Sei que vocês estão atentos e sabem da necessidade de produzir sempre. Mais um mecanismo para a gente construir parágrafo, mais um mecanismo para a gente construir texto e vamos para a guerra. Tudo de bom. Até amanhã.